Olá, bem-vindo de volta a mais uma lição do curso Empowering English Club. E nesse módulo 5, aula 2, continuamos a falar sobre o assunto relacionamentos. No vídeo que estamos estudando nessa videoaula, você vai ver várias pessoas descrevendo qual é o relacionamento mais importante das suas vidas e por quê. Então tem bastante vocabulário importantíssimo, padrões, estruturas de gramática que você já viu, que você vai repetir nessa lição e depois vai aprofundar no módulo de gramática. Tudo isso para te ajudar a aprender, melhorar sua compreensão oral e melhorar sua fluência no inglês através do passo a passo que vem no final desse vídeo, ok? Vamos lá então. People describe their most meaningful relationship. Então, pessoas descrevem os seus relacionamentos mais significativos ou mais importantes. This is for my dad. Isso é para o meu pai. Dad é uma forma informal de father. Então, dad seria pai, papá. This is for my sister. Isso é para minha irmã. For my niece, para minha sobrinha. For my sister, para minha irmã. My wife, minha esposa. For my kids, meus filhos, para os meus filhos. My ex, minha ex ou meu ex. This is for my parents. Isto é para os meus pais. Lembrando que parents não é parentes, é pais. Para a palavra parentes, nós usamos relatives or extended family. Vamos começar revisando os nomes dos membros da família. Talvez você já tenha visto isso lá no básico, em algum outro curso que tenha feito, mas nunca é demais revisar. Vocês sabem que eu sou fã de revisão e de repetição, porque eu acho que são dessas formas que a gente aprende de forma mais eficiente. Vamos lá então. Grandfather é avô ou vô. Grandmother, avó ou vó. Uncle é tio. Father é pai. O pai aqui casado com a mãe, podemos dizer they are married. They are married. Eles são casados. Aunt, uncle, tia e tio também são casados. E aí temos os meus primos, ok? Cousin, é tanto para menina quanto para menino, nós dizemos cousin. E aí, meu pai e minha mãe, they are married, ok? So I have a sister, eu tenho uma irmã. I have a brother, eu tenho um irmão. E aqui sou eu, ok? Meu irmão é casado com uma moça, ok? So they are married. E ela é a minha sister-in-law, ou seja, cunhada. E eu sou casada, então eu tenho um husband, é marido. E aí, depois que acontece? Nós temos filhos. I have a son and a daughter. Eu tenho um filho e uma filha. E a minha filha se casa. E aí temos o meu genro, que é o son-in-law. Son-in-law. Como se fosse um filho perante a lei. In-law, na lei. O meu filho também se casou, ó. He got married to my daughter-in-law. Então, aqui temos a minha nora. Son-in-law, genro. Daughter-in-law, nora. Meu irmão é casado, então, com a minha sister-in-law, com a minha cunhada. E eles têm filhos. Então, o filho do meu irmão é meu nephew. E a filha do meu irmão é minha niece, sobrinha. E por fim, a minha filha se casa, né, com o meu genro, my son-in-law, and they have kids. Então, o meu neto é meu grandson, he's my grandson, e a minha neta é minha granddaughter, minha neta. Vamos revisar então para você pegar a pronúncia. Listen and repeat. Escute e depois repita. Grandfather, grandmother, uncle, father, mother, aunt, uncle, cousin, wife,
husband, sister, brother, sister-in-law, nephew, niece, daughter-in-law, son, daughter, son-in-law, grandson e finalmente granddaughter. Então, recapitulando, grandfather é avô, grandmother é avó, uncle é tio, pai e mãe, father é pai, mother é mãe, cuidado com a pronúncia, father, mother, você tem que colocar a língua entre os dentes e assoprar, mas esse TH aqui é voiced. As cordas vocais vibram se você estiver pronunciando da forma certa. Mais uma vez, father, pai, mother, mãe, aunt, tia, uncle, tio, cousin, primo ou prima, wife, esposa, mulher, husband, marido, sister, irmã, brother, irmão, sister-in-law, cunhada, brother-in-law, cunhado, nephew, sobrinho, niece, sobrinha, daughter-in-law, nora, son, filho, grandson, neto e granddaughter, neta. Essa aqui é a pergunta que inicia o vídeo. How would you describe your relationship? Como você descreveria sua relação ou seu relacionamento? How would you do something? Aqui temos a forma da a estrutura da second conditional, que você vai ver em detalhe na aula de gramática sobre o assunto, mas a equivalência dessa frase é a seguinte: como você faria alguma coisa? Lembra que o would junto com o do, como é uma pergunta, eles são separados pelo pronome pessoal, mas ele transforma o do no faria. Do é fazer, would do faria. How would you describe your relationship? Aqui mais uma vez, would describe. Would you describe? Descreveria. Como você descreveria o seu relacionamento? How would you describe your personality? Como você descreveria sua personalidade? How would you describe your ideal partner? Como você descreveria seu parceiro ideal? How would you describe your dream life? Como você descreveria a vida dos seus sonhos? Your dream life é a vida dos seus sonhos. 2 cheese balls with extra cheese. 2 bolas de queijo com queijo extra. Yummy. I love cheese. He's my role model. Ele é o meu modelo, meu exemplo a seguir. Overcame so many obstacles in his life. Ele superou tantos obstáculos na sua vida. And really made something out of himself. E realmente fez algo de si mesmo. Ou realmente se tornou algo na vida. A role model is someone whose behavior is considered to be a good example for other people to copy. Então, um modelo, um exemplo a seguir, é alguém cujo comportamento é considerado um bom exemplo para outras pessoas copiarem ou seguirem. To overcome obstacles é superar obstáculos. Por exemplo, throughout life, we overcome so many obstacles and become stronger. Durante a vida, nós superamos tantos obstáculos e nos tornamos mais fortes ou ficamos mais fortes. Life's obstacles are opportunities for growth as long as we get to overcome them. Os obstáculos da vida são oportunidades para crescimento desde que nós consigamos superá-los. As long as we get to overcome them. O get nessa frase tem a função de conseguir superá-los. Get to overcome them, os obstáculos. To make something out of yourself. To become successful through your own efforts. Então, o significado desse chunk, to make something out of yourself,
é se fazer na vida pelo seu próprio esforço, ou ter sucesso, conquistar sucesso pelo seu próprio esforço. I wanted to prove to my family that I could make something out of myself. Eu queria provar para minha família que eu poderia me fazer na vida ou crescer na vida pelo meu próprio esforço ou por mim mesma. Esse trecho aqui da frase em negrito é a equivalência dessa expressão, to make something out of yourself. I could make something out of myself. Eu conseguiria me fazer na vida pelo meu próprio esforço por mim mesmo. It's okay to be 100% exactly, entirely who you are. Tudo bem ser 100% exatamente, inteiramente quem você é. Even at 5 months, mesmo com 5 meses, she has personality traits that remind me of me. Ela tem traços de personalidade que me lembram de mim. And my mother and my sisters. E a minha mãe e as minhas irmãs. Entirely, essa palavra é nova. Até então ela não havia aparecido. Totally, completely, totalmente ou completamente. Então, entirely é uma variação ou um sinônimo dessas duas palavras aqui, totalmente ou completamente. I admit it was entirely my fault. Eu admito que a culpa foi minha ou que a culpa foi totalmente minha. The company is run almost entirely by middle-aged men. A empresa é administrada quase que completamente por homens de meia idade. By middle-aged men, por homens de meia idade. Personality trait, characteristics of a personality, traços de personalidade. Patience is one of his best traits. Paciência é uma das melhores características dele, ou é um dos melhores traços de personalidade dele. To remind someone of something, lembrar alguém sobre alguma coisa, ou lembrar uma pessoa sobre alguma coisa. My daughter's personality traits remind me of myself when I was a child. Os traços de personalidade da minha filha me lembram de mim mesma quando eu era criança. Like mother, like daughter. Tal mãe, tal filha. As características de personalidade da minha filha, my daughter's personality traits, remind me of myself, lembram de mim mesma, when I was a child, quando eu era criança. Like mother, like daughter. Tal mãe, tal filha. Our childhood wasn't always easy, and we didn't have a lot of consistency in our lives. Nossa infância não foi sempre fácil, e nós não tivemos muita consistência em nossas vidas. But we were always there for each other. Mas nós estávamos sempre lá para o outro. Which is really important. O que é muito importante. To be there for someone. Estar presente, apoiar alguém. I'll be there for you. Pode contar comigo, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. I'll be there for you. Lembrem, eu mencionei no início dessa videoaula frases que equivalem I'll be there for you. Então, dentre elas, pode contar comigo, vou te apoiar, eu vou te ajudar. We were always there for each other. Nós estávamos sempre presentes ou nós estávamos sempre apoiando um ao outro. I'll be there for you when the rain starts to pour. Pode contar comigo quando a chuva começar a cair. I'll be there for you like I've never been there before. Pode contar comigo como nunca. I'll be there for you because you're there for me too. Pode contar comigo porque eu sempre pude contar com você. Na verdade, essas 3 frases aqui foram retiradas da música de abertura do seriado Friends. Você provavelmente conseguiu identificar. Depois você pode entrar, temos o link aqui, você pode entrar lá e cantar junto essa estrofe da música. E eu garanto que você nunca mais vai esquecer, porque quando você vir essa frase, I'll be there for you, você certamente
vai ser uma das primeiras coisas que você vai lembrar, vai ser essa música de abertura do seriado Friends. Se você não assiste, sugiro que você comece, tem um inglês bem legal, bem de conversação mesmo. Tenho certeza que você vai aprender bastante assistindo seriados e Friends é um dos que eu mais indico para os meus alunos. Você pode assisti-lo primeiramente com a legenda em português e depois assistir novamente com a legenda em inglês. E o áudio, obviamente, somente em inglês. Você está proibido de assistir filmes dublados, ok? Se eu descobrir If I Catch You, You'll Regret. Você vai se arrepender. I always try to practice unconditional love. Eu sempre tento praticar amor incondicional. Gave me a foundation of love upon which to stand. Me deram uma base de amor que me mantém em pé. Upon which to stand, sobre a qual eu me baseio ou que me mantém em pé, que é a minha base. Na verdade, ele acaba se repetindo aqui usando essa expressão upon which to stand. É a mesma coisa que dizer que ele está baseado ou que ele se apoia ou se baseia em amor que foi dado pelos pais dele ou por essa pessoa que é um dos relacionamentos mais importantes da vida dele. I've told more things to him than I've said to my parents. Eu contei mais coisas para ele do que eu contei para os meus pais. I always think before I speak. Eu sempre penso antes de falar. And in everything I do, e em tudo que eu faço, I try to make them proud. Eu tento deixá-los orgulhosos. To make them proud, deixá-los orgulhosos. Say and tell são verbos muito parecidos, muito confundidos pelos alunos. Você vai encontrar no módulo de gramática uma lição exclusiva sobre esses dois verbos que confundem tanto. Said é o passado de say e told é o passado de tell, então eles são verbos irregulares. To say something to someone, dizer algo para alguém. Essa é a estrutura que você precisa lembrar para conseguir usar o say da forma certa. Por exemplo, he said, I love you to me and then asked me if I would marry him. Ele disse, eu te amo para mim. And then asked me, e então me pediu, if I would marry him, se eu casaria com ele. Você percebe aqui, I said something to someone. Essa é a ordem. To say something, o que ele falou está em quotation marks, to me, to someone. E to tell someone something, você vai ter o objeto, a pessoa que recebe o que você contou, logo depois do verbo tell. Por exemplo, he told me that he loved me and then asked me if I'd marry him. É a mesma frase, mas a estrutura mudou um pouquinho. Você tem o para quem ele falou antes do que ele falou, que é o contrário do say. No say você tem o que ele falou seguido por para quem ele falou aquilo. He told me, ele me falou, that he loved me, que ele me amava. And then asked me if I'd marry him. E depois me perguntou se eu casaria com ele. To make someone proud, deixar alguém orgulhoso. I try to make them proud, eu tento deixá-los orgulhosos. Vamos ver mais um exemplo aqui. I've always wanted to make my parents proud. Eu sempre quis deixar os meus pais orgulhosos. I never let them down. Eu nunca os decepcionei. To let someone down, disappoint ou decepcionar alguém. I never let them down. Eu nunca os decepcionei. Olha só, vamos ver um quadrinho comparativo do verbo say e do tell. Ram said that he was tired. Então, o que temos aqui? Ram disse que estava cansado. E agora com o tell, a mesma informação. Ram told Jane, olha só, to tell someone something, that he was tired é o something. Anthony said that you have a new job. Anthony disse que você tem um novo emprego.
You tell someone something. Anthony told me that you have a new job. Então, Anthony told me contou. Então, perceba que o objeto, a pessoa que recebeu aquela informação do Tom, vem logo depois do verbo tell, que aqui é o passado de tell. O Anthony me contou that you have a new job, que você tem um novo emprego. Tom said, I love you. O Tom disse, eu te amo. E aqui o tell, a mesma informação. Tom told Anna, então o Tom falou ou contou para Anna that he loves her. Primeiro vem o objeto que recebeu a informação e depois o qual foi a informação que o sujeito da frase deu. Então, mais uma vez, lembre-se que tem um módulo de gramática especificamente sobre esse assunto lá nas aulas de gramática, ok? Se você quer aprofundar isso, embora eu ressalte sempre a importância de você aprender a gramática através dos padrões que você vê nas frases, se você quer aprofundar, em algum momento eu sugiro que você faça isso, vá lá para a aula de gramática, que você vai encontrar vários exemplos utilizando essas duas estruturas que vão te ajudar a identificar melhor a diferença e saber usar essas estruturas quando você precisar.